Nossa aula de hoje tratará do ensaio de difração de raios X. A difratometria de raios-x permite identificar com muita eficiência características de uma estrutura cristalina. Nesse ensaio, um feixe de raio-x incide sobre átomos de um cristal, o que provoca reflexões do feixe e a interferência construtiva em algumas direções. Essas interferências são utilizadas na caracterização do arranjo atômico do cristal. A história dos raios-x remonta ao final do século XIX. Os raios-x foram descobertos acidentalmente em 1895, na Alemanha, por Röntgen. Ao utilizar um tubo de raios catódicos, semelhante aos tubos existentes nas antigas televisões, Röntgen observou que emissões desse tubo provocavam brilho fluorescente em compostos de bário distantes do tubo, mesmo quando o tubo estava encoberto por um cartão preto. Inicialmente, pensou-se em algo sobrenatural, principalmente quando Röntgen obteve uma radiografia da mão de sua esposa. Como a natureza dessas emissões era desconhecida, Röntgen denominou-os de raios X. Com a descoberta de Röntgen, os raios-x tornaram-se essenciais na medicina, na indústria e também na ciência. A história da cristalografia iniciou-se com o uso de raios-x pelos Braggs, pai e filho. Em 1915, William Henry Bragg e seu filho William Lawrence Bragg receberam o Nobel de Física por observarem que raios-x poderiam ser usados para determinar a estrutura de cristais. Mais tarde, constatou-se que essa era uma ideia tão simples quanto profunda e de fácil compreensão. Afinal, quantos problemas abordados por prêmios Nobel são tão fáceis de se compreender como a difração de raios-x? Os Braggs observaram que raios-x de comprimento de onda lambda incidindo em um cristal com um ângulo θ provocam pontos brilhantes em um filme fotográfico. Isso nada mais é que a difração de raios-x. O trabalho dos Braggs abriu as portas à cristalografia, que hoje é aplicada ao estudo dos materiais e ao desenvolvimento de fármacos. Sem difração de raios-x, provavelmente nunca teríamos descoberto a estrutura do DNA. O resultado de uma análise por difração de raio-x pode ser visto neste slide. Aqui nós temos uma análise do alumínio puro. Esse alumínio puro ele foi ensaiado em um equipamento com tubo de cobre que apresenta um comprimento de onda de 1,54056 angstrom. O resultado da análise é esse gráfico. No eixo das abscissas, nós temos a variável 2θ, no eixo das ordenadas, nós temos a intensidade. E essas linhas azuis correspondem à interferência construtiva dos feixes de raio-x provocados por diversos planos atômicos presentes em uma amostra. Por exemplo, aqui nós temos o plano 111, apresentando difração em 38,472 graus. Os raios-x podem ser aplicados em diferentes setores, desde a medicina até a indústria. Basicamente, existem 3 técnicas que fazem uso dos feixes de raio-x. A primeira delas é bastante conhecida e refere-se à radiologia. Na radiologia é possível observar detalhes internos de um organismo ou de uma amostra.
A outra técnica refere-se à fluorescência de raio-x, que permite determinar a composição química de uma dada amostra. A terceira técnica aqui abordada refere-se à difração de raio-x, que será objeto deste experimento e que permite determinar características do arranjo atômico em materiais. Na radiologia, o raio-x é usado na forma de um exame de imagem não invasivo, que permite identificar rapidamente alterações na estrutura de ossos e de órgãos, em caso de organismos, ou de defeitos no caso de uma amostra. O feixe de raio-x é transmitido através do organismo ou amostra e detectado por filmes fotográficos ou dispositivos sensíveis a esse tipo de radiação. A fluorescência de raio-x é uma técnica analítica não destrutiva e que permite identificar elementos químicos presentes em uma amostra. Essa identificação é realizada pela análise dos raios-x emitidos por elétrons dos elementos presentes na amostra, quando devidamente excitados. Nessa técnica, um feixe de raio-x incide sobre os átomos da amostra analisada, causando a remoção de elétrons de camada eletrônica próxima ao núcleo. Elétrons com estado de energia superior ocupam as posições dos elétrons removidos, o que causa a emissão de raios-x. O raio-x emitido apresentará energia que corresponde à diferença entre os níveis energéticos envolvidos e é característico de um dado elemento. Já na difração de raio-x, quando um feixe de raio-x incide sobre um átomo, elétrons desse átomo são excitados e vibram com a mesma frequência do feixe incidente, emitindo raio-x, ou seja, reflexões do feixe de raio-x em todas as direções. Quando um feixe de raio-x incide sobre um conjunto mais amplo de átomos ordenados, como é o caso da estrutura cristalina, o feixe de raio-x refletido apresentará interferência construtiva em algumas direções e destrutiva em outras, ou seja, pode apresentar difração de raios-x. Na cristalografia, a aplicação da difração de raio-x permite identificar fases presentes em uma dada microestrutura, análise quantitativa dessas fases, ou seja, qual é a proporção volumétrica dessas fases no material, o cálculo das dimensões da célula unitária de uma determinada fase, a determinação da cristalinidade do material, se ele é ou não cristalino, ou a parcela do volume que é cristalina ou não, como no caso de polímeros, a avaliação do tamanho de grãos em materiais metálicos, a orientação de cristais, também denominada como textura de um material, e também a tensão residual que eventualmente possa existir em um material. O que são raios-x? Essa questão pode ser respondida a partir da análise do espectro de ondas eletromagnéticas. Nessa ilustração, nós temos a frequência da onda eletromagnética e o comprimento, respectivo comprimento de onda da onda eletromagnética. Observamos que as ondas de rádio têm comprimento de onda entre metro e quilômetro. As de radar, em torno de 10 a menos 1 metro. As ondas de luz infravermelho, em torno de 10 a menos 5 até 10 a menos 4 metros. A luz visível tem comprimento de onda entre 10 a menos 7 e 10 a menos 6 metros. Ondas ultravioleta
em torno de 10 a menos 7 metros. E, finalmente, raios X com comprimento de onda de alguns angstroms. A pergunta que é interessante é por que utilizar raios X para caracterizar uma estrutura cristalina? Porque na estrutura cristalina a distância entre planos atômicos é da ordem de angstroms, compatível com o raio-x. A geração de raio-x em difratometria envolve o aquecimento de um filamento de tungstênio dentro de um sistema em alto vácuo, o que causa a emissão de elétrons em razão do efeito termoiônico. A ilustração mostra esse fenômeno. Esses elétrons emitidos são acelerados pela aplicação de tensões da ordem de 35 kV entre um cátodo, que é o filamento de tungstênio, e um anodo, que é o alvo metálico. Os elétrons, ao colidirem com o alvo metálico, que pode ser de cobre, de cobalto, molibdênio ou outro metal, provocam a emissão de raio-x e de grande quantidade de calor que deve ser removida por um sistema de refrigeração. Se o feixe de elétrons tem energia suficiente, a colisão com átomos do alvo metálico causa a remoção de elétrons de camada eletrônica mais próxima ao núcleo. Nesse caso, elétrons com um estado de energia superior ocupam as posições dos elétrons removidos, o que causa a emissão de raio-x. O raio-x emitido apresentará energia que corresponde à diferença entre os níveis energéticos envolvidos. Conforme a lei de Planck, a energia emitida apresentará um comprimento de onda também específico. Na ilustração, nós vemos um tubo ou uma fonte de raio-x típica de equipamento de difração de raio-x. A geração de raios X pode ser compreendida a partir desta ilustração. Existem dois tipos de raios X: raio-x contínuo e raio-x característico. Os elétrons emitidos pelo filamento de tungstênio, representado por 4 elétrons aqui, eles, ao atingirem o alvo, apresentam diferentes fenômenos. O elétron número 1, ele tem sua rota levemente desviada, o que causa a emissão de raio-x. O segundo elétron, ao atingir o alvo, ele tem sua rota drasticamente alterada, também emitindo raio-x. O terceiro elétron, ao atingir o alvo, ele é ricocheteado, também emitindo raio-x. Todos esses 3 raios-x emitidos são do tipo contínuo. O quarto elétron, ao atingir o átomo do alvo metálico, provoca a retirada, a ejeção de um elétron da camada K. Esse vazio, ele é preenchido por um elétron de uma camada superior. Ao passar da camada superior para a inferior, existe a emissão de raio-x característico, com um comprimento de onda muito bem definido. Como já visto, o raio-x empregado em difratometria, ele é constituído por raio-x característico e raio-x contínuo. Vamos analisar o espectro de emissão de raio-x de um alvo de molibdênio. A resposta de emissão desse alvo é vista nesta figura, onde se tem o comprimento de onda versus a intensidade relativa de raio-x. Quando a tensão de aceleração é baixa, temos raio-x contínuo de baixa intensidade. À medida que a tensão de aceleração se eleva, também se eleva a intensidade
do raio-x contínuo, 10, 15, 20, 25 kV. Se a tensão de aceleração é suficientemente alta, ocorre a emissão K-alfa e K-beta. E o que são essas emissões K-alfa e K-beta? Elétrons emitidos pelo filamento de tungstênio com alta tensão de aceleração têm alta energia. Essa energia é suficiente para remover um elétron da camada K do molibdênio. Esse vazio provocado pela remoção, se for preenchido por elétrons da camada L, eu tenho a emissão K-alfa. Se for preenchido por elétrons da camada M, eu tenho K-beta. K-alfa e K-beta são duas ondas eletromagnéticas com comprimentos de onda bem definidos e diferentes. Na difração de raio-x, é interessante usar um feixe com onda monocromática. Utilizando-se filtros, é possível eliminar K-beta e também o raio-x contínuo, restando apenas K-alfa. Os raios-x empregados em difratometria devem obedecer à lei de Bragg. Essa lei valeu o Prêmio Nobel aos Braggs, pai e filho, em 1915 e é bastante simples de ser compreendida. A imagem ilustra feixes de raio-x com comprimento de onda lambda e ângulo de incidência θ interagindo com átomos de um arranjo cristalino de uma amostra. Os feixes de raio-x provocam a vibração dos elétrons dos átomos da amostra, o que causa a reflexão ou espalhamento de raio-x em todas as direções. Eventualmente, a interação entre os feixes refletidos pode resultar em interferência construtiva. Os raios-x são refletidos pelos planos atômicos paralelos e separados por uma distância interplanar d. Caso a diferença de caminho percorrido pelos raios equivalha a um múltiplo inteiro de comprimentos de onda, essas reflexões produzem interferências construtivas e assim ocorre a difração. A lei de Bragg surge da análise do triângulo retângulo mostrado na ilustração. Analisando esse triângulo retângulo, é possível relacionar a distância interplanar D ou DHKL com o ângulo θ e também o cateto ΔL sobre 2. Isso resulta na relação N lambda igual a 2 vezes DHKL seno θ. Nessa relação, N é a ordem de difração e equivale ao número de comprimentos de onda que cabem no caminho adicional percorrido pelo segundo feixe de raio-x. Nesta ilustração também se mostra o ângulo 2θ. Em geral, todas as análises elas são relacionadas com o ângulo 2θ. Esse ângulo 2θ corresponde ao ângulo entre a direção de incidência e a direção de reflexão. Um ensaio de difração de raio-x é realizado em um equipamento denominado difratômetro de raio-x. A principal parte de um difratômetro de raio-x é o seu goniômetro. Nele estão assentados o tubo de raio-x, o contador de raio-x e a amostra. A realização de um ensaio de difração de raio-x envolve o aumento contínuo do ângulo 2θ e a observação de possível interferência construtiva. Toda vez que ocorre a interferência construtiva, tem-se o fenômeno de difração de raio-x.
Um ensaio típico de difração de raio-x envolve a variação contínua do ângulo 2θ. Para tanto, das 3 partes assentadas no goniômetro, 2 devem se movimentar. Por exemplo, a amostra pode permanecer fixa enquanto o tubo de raio-x e o contador se movimentam em torno dela. Eventualmente, o tubo de raio-x pode permanecer fixo enquanto a amostra e o contador se movimentam em torno do ponto central do goniômetro. Alguns cuidados devem ser considerados no ensaio de difração de raio-x. O ângulo θ não pode ser muito pequeno, porque nessa situação o feixe de raio-x que é emitido pelo tubo de raio-x pode atingir diretamente o contador de raio-x. Isso pode provocar danos ao contador. Em geral, é utilizado uma faixa de ângulo 2θ variando entre 20 e 100 graus. A imagem da figura mostra um goniômetro colocado na vertical. Nele, a amostra permanece fixa, enquanto a fonte de raio-x e o detetor de raio-x giram em torno da amostra. Apenas como curiosidade, neste caso, a amostra ela é aquecida e dessa forma é possível verificar as variações dos parâmetros de rede com a temperatura. Ou seja, é uma outra forma de se medir a dilatação, o coeficiente de dilatação de uma amostra. Essa imagem apresenta o resultado de um ensaio de difração de raio-x de uma liga de titânio. Essa liga, em particular, apresenta uma estrutura cúbica de corpo centrado. Então, o primeiro plano a apresentar difração vai ser o plano 110. O segundo é o 200. O terceiro é o 211 e o quarto 220. Eventualmente, para ângulos maiores que 90 graus, pode haver outros planos que provoquem difração do feixe de raio-x. Em um cristal, há diversos conjuntos de planos. Nem todos esses planos provocam a difração de raio-x. A difração não ocorre se a lei de Bragg não é satisfeita. Porém, ela não necessariamente ocorre se a lei de Bragg é satisfeita. Tudo depende da intensidade de difração. A intensidade de difração depende da posição de cada átomo no cristal e do fator de espalhamento desses átomos. O fator de espalhamento, F, é uma medida da eficiência de cooperação dos elétrons de um dado átomo no espalhamento da radiação de raio-x incidente. Assim, apenas apresentarão difração de raio-x na estrutura CCC planos que apresentam índices de Miller H mais K mais L igual a um número par. Na estrutura CFC, apenas apresentarão difração de raio-x planos com índices de Miller todos pares ou todos ímpares. Esta tabela apresenta 4 colunas. A primeira coluna refere-se aos planos cristalinos. Então, iniciando com os índices de Miller mais baixos, temos 100, 110, 111, 200 e assim por diante. A segunda coluna, por razões que veremos a seguir, é apresentada a soma dos quadrados dos índices de Miller, ou seja, H2 mais K2 mais L2. Isso resulta em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10. Finalmente, há 2 colunas, uma que corresponde
a estrutura CCC e outra a CFC. Na primeira coluna, correspondente à estrutura CCC, tem-se que o primeiro plano a apresentar difração é o 110, o segundo é o 200, o terceiro é o 211, o quarto é o 220, o quinto é o 310. Por outro lado, na estrutura CFC, o primeiro plano a apresentar difração corresponde aos índices de Miller 111, o segundo ao 200, o terceiro ao 220. Sintetizando, é possível verificar que na estrutura CCC, os dois primeiros planos a apresentar difração de raio-x correspondem a 110 e 200, enquanto que na CFC 111 e 200. Pensando em termos da soma dos quadrados dos índices, temos que o plano 110 tem soma dos quadrados igual a 2, o plano 111 tem soma dos quadrados igual a 3 e o 200 soma dos quadrados igual a 4. Em um cristal, planos cristalinos que apresentam difração de raio-x podem apresentar também relações entre o seno de θ, onde θ é o ângulo de difração, e os índices de Miller H, K e L desse plano que provoca a difração. A primeira equação a ser utilizada para correlacionar seno de θ e índices de Miller é a lei de Bragg. A lei de Bragg é igual a n que multiplica lambda e é igual a 2d, d é distância interplanar, vezes seno de θ, onde θ é o ângulo de difração. No caso, n foi assumido igual a 1. Então, tem-se que lambda é igual a 2d seno θ. A segunda relação que permite correlacionar o seno de θ e os índices de Miller surge de relações geométricas obtidas em uma estrutura cúbica. Nesse caso, 1 sobre d ao quadrado é igual à soma de H2 mais K2 mais L2 dividido por A ao quadrado, que é o parâmetro de rede. Ao juntarmos as duas equações, a primeira, lei de Bragg, e a segunda, que correlaciona distância planar, índices de Miller e parâmetro de rede, é possível obter a equação seno ao quadrado de θ é igual a lambda ao quadrado dividido por 4a ao quadrado vezes a soma dos quadrados dos índices de Miller. Para uma dada estrutura cristalina em análise em um difratômetro, lambda está definido, que é o comprimento de onda do raio-x do equipamento. A é o parâmetro de rede do material, da estrutura cristalina do material em análise. E o número 4 também é uma constante. Consequentemente, lambda ao quadrado dividido por 4 ao quadrado é uma constante. Então, tem-se que seno ao quadrado de θ é igual a uma constante que multiplica a soma dos quadrados dos índices de Miller. Tomemos agora um ensaio de difração de raio-x, onde os dois primeiros planos a provocar a difração de raios X têm, respectivamente, índices de Miller H1, K1 e L1, e H2, K2 e L2. A difração ocorre com ângulo de incidência θ1 para o primeiro plano e θ2 para o segundo plano. Se nós pegarmos
a equação anterior, seno ao quadrado igual a uma constante que multiplica a soma dos quadrados dos índices de Miller, e aplicá-la para o primeiro plano e também para o segundo plano, e se dividirmos o seno ao quadrado de θ1 por seno ao quadrado de θ2, teremos como resultado H1 ao quadrado mais K1 ao quadrado mais L1 ao quadrado dividido por H2 ao quadrado mais K2 ao quadrado mais L2 ao quadrado. A grande maioria dos elementos metálicos apresenta arranjo cristalino do tipo cúbico. Esse arranjo cristalino cúbico pode ser cúbico de corpo centrado ou cúbico de face centrada. Detalhes bastante simples de um ensaio de difração de raio-x permitem determinar o tipo de estrutura cristalina, ou seja, CCC ou CFC. A determinação se a estrutura é CCC ou CFC é bastante simples. Consideremos a razão seno ao quadrado de θ1 dividido por seno ao quadrado de θ2. Para a estrutura cúbica de corpo centrado, o primeiro plano a apresentar difração corresponde àquele com índices de Miller 1, 1, 0. O segundo a 2, 0, 0. Caso fosse uma estrutura cristalina do tipo CFC, o primeiro plano seria aquele com índices de Miller 1, 1, 1 e o segundo a 2, 0, 0. Calculando a soma dos quadrados dos índices de Miller e dividindo seno ao quadrado de θ1 por seno ao quadrado de θ2, obtém-se, para o caso de estrutura CCC, o valor de meio. Para o caso de estrutura CFC, o valor de 0,75.